Capítulo 26. Depois dessas explicações, Jesus disse aos discípulos: Vocês sabem que a Páscoa é depois de amanhã, dia em que o Filho do Homem será traído e entregue à crucificação. Naquele mesmo instante, o partido dos sacerdotes e líderes religiosos estava reunido na sala do sacerdote principal, chamado Caifás, conspirando para prender Jesus com discrição e matá-lo. Eles decidiram não agir durante a semana da Páscoa. Não queremos ser responsabilizados por um tumulto, disseram. Jesus estava em Betânia como convidado de Simão, o leproso. Enquanto jantava, uma mulher apareceu com um frasco de perfume muito caro e o derramou sobre a cabeça de Jesus. Ao ver a cena, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício! Esse perfume poderia ser vendido por um bom preço e o dinheiro distribuído entre os pobres. Jesus percebeu o que estava acontecendo e interferiu. Por que vocês a incomodam? Ela acaba de fazer algo tão maravilhoso para mim. Os pobres estarão sempre aí, todos os dias, mas eu não. Quando ela derramou o perfume sobre o meu corpo, estava na verdade me ungindo para meu sepultamento. Tenham certeza de uma coisa, em qualquer lugar do mundo em que a mensagem for pregada, o que ela fez aqui será lembrado e admirado. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, participou da conspiração dos sacerdotes. Quanto vou ganhar para entregá-lo? Quis saber. Combinaram 30 moedas de prata e ele ficou esperando o momento certo para fazê-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Onde queres que preparamos a ceia da Páscoa? Ele disse: Entrem na cidade. Vão a certo homem e digam: O mestre diz, minha hora está próxima. Eu e meus discípulos planejamos celebrar a ceia da Páscoa em sua casa. Os discípulos seguiram as instruções de Jesus ao pé da letra e prepararam a ceia da Páscoa. Depois do pôr do sol, ele e os 12 estavam à mesa. Durante a ceia ele disse: Tenho algo difícil, mas importante para dizer. Um de vocês me trairá. Chocados, eles começaram a dizer, um após o outro: Eu não, Senhor. Jesus respondeu: Serei traído por alguém que come sempre comigo. O Filho do Homem sofrerá a dor da traição, já prevista nas Escrituras. Até aí, nenhuma surpresa. Mas ai do traidor do Filho do Homem, melhor seria que ele nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, afirmou: Eu é que não sou. Jesus disse: Você sabe que é você, Judas. Durante a refeição, depois de tomar o pão e abençoá-lo, Jesus o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graças a Deus, entregou a eles também e disse: Bebam todos vocês, isto é o meu sangue, a nova aliança de Deus, derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Não beberei vinho outra vez até o dia em que beberei com vocês no reino do meu Pai. Então eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Jesus alertou-os: Antes que a noite termine, vocês irão se dispersar por causa do que vai me acontecer. Isso é para cumprir um texto das Escrituras que diz: Vou ferir o pastor e as ovelhas ficarão desorientadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, todo afoito, afirmou: Ainda que todo mundo fuja, eu nunca fugirei. Jesus respondeu: Não tenha tanta certeza. Ainda essa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro protestou, falando sem pensar: Ainda que eu tenha de morrer contigo, jamais te negarei. Todos os outros disseram o mesmo. Então eles foram para um jardim chamado Getsêmani. Jesus disse aos discípulos: Fiquem aqui enquanto vou orar mais adiante. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele mergulhou numa tristeza agonizante e declarou: A tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se no chão orando: Meu pai, se há algum meio, livra-me, afasta esse cálice de mim. Mas por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Quando voltou aos discípulos, encontrou os 3 dormindo e disse a Pedro: Vocês não podem aguentar nem por 1 hora? Fiquem atentos, orem sempre para que não caiam em tentação antes mesmo de perceber o perigo. Uma parte de vocês está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage. Deixou-o 2ª vez e de novo orou: Pai, se não há outro jeito a não ser beber este cálice até o fim, estou pronto, seja feita a tua vontade. Quando regressou, encontrou de novo os discípulos dormindo. Eles simplesmente não conseguiam manter os olhos abertos. Dessa vez, deixou-os dormindo e pela 3ª vez foi orar, repetindo as mesmas palavras. Ao voltar para junto deles outra vez, disse: Vocês vão dormir a noite toda? Minha hora chegou. O Filho do Homem está prestes a ser traído e entregue nas mãos dos pecadores.
Levantem-se, vamos, o traidor chegou. Ele mal acabou de falar e Judas, do grupo dos 12, apareceu, acompanhado por um bando de maus elementos enviados pelos principais sacerdotes e demais líderes. Eles traziam espadas e paus. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu beijar é o procurado, prendam-no. Ele foi direto a Jesus e o beijou, dizendo: Como vai, Rabi? Jesus disse: Amigo, por que a encenação? Então eles se aproximaram e o prenderam com muita brutalidade. Mas um dos que estavam com Jesus desembaiou a espada e atacou o servo do sacerdote principal, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, reagiu: Não, põe a espada de volta na bainha. Quem faz uso da espada, por ela será morto. Não entendem que eu poderia agora mesmo clamar a meu Pai, e 12 exércitos de anjos, até mais se eu quisesse, viriam combater a meu favor? Mas se eu fizesse isso, como se cumpririam as Escrituras? Elas dizem que tem de ser assim. Jesus então se dirigiu a eles: O que é isso? Vieram me buscar com espadas e paus, como se eu fosse um bandido perigoso? Estive ensinando no templo, dia após dia, e vocês nunca moveram um dedo contra mim. Vocês acabam de confirmar os escritos proféticos. Nessa hora, todos os discípulos já haviam fugido. O grupo que prendeu Jesus levou-o perante Caifás, o sacerdote principal, ao local em que os líderes do povo e os líderes religiosos estavam reunidos. Pedro seguira a uma distância segura. Quando chegaram ao pátio do sacerdote principal, ele se esgueirou e misturou-se com os servos para ver o que ia acontecer. Os principais sacerdotes, conspirando com o concílio judaico, tentavam forjar acusações contra Jesus para condená-lo à morte. Mas, ainda que tentassem uma acusação falsa após a outra, nenhuma era convincente. Finalmente, 2 homens apareceram com este depoimento. Ele disse: Posso derrubar o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. O sacerdote principal levantou-se e perguntou a Jesus: O que você tem a dizer dessa acusação? Jesus manteve silêncio. Então o sacerdote principal declarou: Ordeno pela autoridade do Deus vivo que me diga se você é o Messias, o Filho de Deus. Jesus foi direto: Você mesmo disse, e isso não é tudo. Logo você verá por você mesmo o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Nessa hora, o sacerdote principal perdeu a compostura. Rasgando a própria roupa, gritou: Ele blasfemou! Vocês vão ficar parados diante dessa blasfêmia? Todos gritaram: Morte! Ele merece sentença de morte! Os homens começaram a cuspir e bater nele, e quanto os bofeteavam, faziam piada: Profetize, Messias! Diga quem foi que bateu agora! Durante todo esse tempo, Pedro estava sentado lá fora, no pátio. Uma empregada encarou-o e disse: Você estava com Jesus, o Galileu. Na frente de todos, ele o negou. Nem sei do que você está falando. Enquanto ele caminhava na direção do portão, alguém disse às pessoas que ali estavam: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. Mais uma vez, ele o negou, reafirmando a negativa com um juramento: Juro que nunca vi esse homem. Pouco depois, alguns dos que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: Você é um deles, seu sotaque o denuncia. Então Pedro ficou muito nervoso e começou a esbravejar, jurando: Nunca vi esse homem. Nesse instante, um galo cantou. Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então ele saiu dali e chorou muito. Capítulo 27. À primeira luz do dia, os principais sacerdotes e líderes religiosos reuniram-se para finalizar o plano de matar Jesus. Eles o amarraram e foram levá-lo a Pilatos, o governador. Então Judas, que o traiu, viu que Jesus fora condenado. Cheio de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos sacerdotes e declarou: Pequei, traí um homem inocente. Eles disseram: E nós com isso? Problema seu. Judas jogou as moedas no templo e saiu. Pouco depois, enforcou-se. Os sacerdotes pegaram de volta as moedas, mas não sabiam o que fazer com elas. Não é certo dar o pagamento por um assassinato como oferta no templo, concluíram. O dinheiro, então, foi usado na compra do campo do oleiro, que seria usado como cemitério de indigentes. É por isso que aquele campo ficou conhecido como Planície do Assassino, nome que permanece até hoje. Cumpriram-se aqui as palavras de Jeremias. Eles tomaram 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado por alguns dos filhos de Israel, e adquiriram o campo do oleiro. Inconscientemente, eles seguiram as instruções divinas ao pé da letra. Jesus foi posto diante do governador, que perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus disse: Se você diz. Mas quando as acusações choveram da parte dos principais sacerdotes e líderes religiosos, ele não disse nada. Pilatos perguntou: Você não escuta a longa lista de acusações? Você não vai dizer nada?
Jesus continuou em silêncio. Nenhuma palavra saiu de sua boca. O governador estava impressionado. Segundo um velho costume, durante a Páscoa, o governador libertava um único prisioneiro escolhido pelo povo. Na ocasião, o infame Barrabás estava na prisão. Dirigindo-se ao povo, Pilatos perguntou: "Qual prisioneiro vocês querem que eu perdoe? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo?" Ele sabia que as acusações contra Jesus eram pura inveja. Enquanto o tribunal ainda estava em sessão, a esposa de Pilatos enviou-lhe uma mensagem: "Não se envolva no julgamento desse nobre homem. Tive uma noite longa e difícil por causa de um sonho com ele." Enquanto isso, os sacerdotes e líderes religiosos tentavam convencer a multidão a pedir o perdão de Barrabás e a execução de Jesus. O governador perguntou: "Qual dos dois vocês querem que eu liberte?" Eles disseram: "Barrabás." "Então o que farei com Jesus, chamado Cristo?" insistiu. Todos gritaram: "Crucifique-o." Ele fez objeção: "Mas por qual crime?" Mas eles gritaram ainda mais alto: "Crucifique-o!" Quando Pilatos viu que não estava indo a lugar algum e que o tumulto era iminente, pegou uma bacia com água e lavou as mãos perante a multidão, declarando: "Lavo minhas mãos da responsabilidade pela morte desse homem. De agora em diante, a responsabilidade é de vocês. Vocês são o juiz e o júri." A multidão respondeu: "Assumimos a responsabilidade, nós e nossos filhos." Então Pilatos libertou Barrabás e ordenou que Jesus fosse chicoteado. Depois o entregou para a crucificação. Os soldados designados pelo governador levaram Jesus ao pátio e reuniram toda a tropa para se divertirem à custa dele. Eles tiraram a roupa de Jesus e vestiram-no com um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Puseram-lhe um bastão na mão direita, como se fosse um cetro. Depois se ajoelharam diante dele com zombaria. "Viva o rei dos judeus! Viva!" gritavam. Então cuspiam nele e batiam-lhe na cabeça com o bastão. Quando cansaram das chacotas, tiraram-lhe o manto e o vestiram de novo com suas roupas. Em seguida, levaram-no para crucificá-lo. No caminho, vinha um homem de Cirene, chamado Simão. Eles o obrigaram a carregar a cruz. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa Colina da Caveira, ofereceram a Jesus vinho misturado com fel, para aliviar a dor, mas quando ele o provou, recusou-se a beber. Assim que o pregaram na cruz, ficaram esperando sua morte. Passavam o tempo jogando dados e apostando as roupas do condenado. Acima da cabeça dele, escreveram os termos da acusação: "Este é Jesus, o rei dos judeus." Com ele crucificaram também 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam caçoavam, sacudindo a cabeça e ironizando: "Você alegou que poderia destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Mostre-me agora seu poder. Salve-se. Se você é mesmo o Filho de Deus, desça da cruz." Os principais sacerdotes, os mestres da lei e outros líderes religiosos estavam ali, misturados ao povo, divertindo-se e zombando de Jesus. "Ele salvou os outros, mas não pode se salvar. Você é o rei de Israel? Então desça da cruz e todos nós acreditaremos em você." Ele estava tão confiante em Deus. Bem, que Deus resgate seu filho agora. Ele não alegava ser filho de Deus? Até os 2 criminosos crucificados com ele participaram da zombaria. Então, do meio-dia às 3 da tarde, toda a terra ficou na escuridão. Cerca de 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: "Eli, Eli, lama sabachthani", que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste?" Alguns dos que viram aquilo o ouviram e disseram: "Ele está chamando Elias." Um deles correu, pegou uma esponja mergulhada em vinagre e ergueu-a numa haste e deu de beber a Jesus. Os outros brincaram: "Vamos ver se Elias vem salvá-lo." E depois de outro grito de dor, Jesus deu seu último suspiro. Naquele instante, a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo. Houve um terremoto e pedras se despedaçaram. Além disso, túmulos se abriram e muitos que haviam sido fiéis a Deus foram ressuscitados. Depois da ressurreição de Jesus, eles deixaram os túmulos, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Quando viram o terremoto e os outros fenômenos, o capitão da guarda e os que estavam com ele ficaram morrendo de medo. Eles disseram: "É o Filho de Deus, só pode ser." Havia ali também algumas mulheres que observavam a certa distância. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para servi-lo. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos irmãos Zebedeu. Mais tarde, chegou um homem rico de Arimateia, discípulo de Jesus. Seu nome era José. Ele pediu o corpo de Jesus a Pilatos, e o governador atendeu ao seu pedido.
José tomou o corpo, envolveu-o em linho limpo, depositou-o no próprio túmulo, um túmulo novo, havia pouco escavado na rocha, e pôs uma grande pedra à entrada. Então foi para casa. Maria Madalena e a outra Maria, porém, sentaram-se num lugar de onde podiam ver o túmulo. Depois do pôr do sol, os principais sacerdotes e os fariseus pediram uma audiência com Pilatos. Eles disseram: Senhor, nós nos lembramos do que aquele mentiroso anunciou quando estava vivo. Após 3 dias eu ressuscitarei. Precisamos manter o túmulo selado até o 3º dia. Há uma boa chance de que os discípulos dele roubem o corpo e saiam por aí dizendo que ele ressuscitou. Então estaremos em péssima situação. O último engano será pior que o primeiro. Pilatos concordou. Vocês terão uma guarda. Vigiem o túmulo da melhor maneira que puderem. Em seguida, eles saíram, puseram guardas no túmulo e selaram a pedra. Capítulo 28. Depois do sábado, assim que brilhou a primeira luz da nova semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar a tumba. De repente, a terra tremeu debaixo dos pés das 2 mulheres. Nesse momento, um anjo de Deus desceu do céu e foi ao encontro delas. Ele rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Raios de luz emanavam dele. Suas roupas eram brancas como a neve e brilhavam. Os guardas da tumba estavam tão aterrorizados que não conseguiam se mover. O anjo disse às mulheres: Não há o que temer, sei que vocês estão procurando Jesus, aquele que foi crucificado. Ele não está mais aqui, já ressuscitou, como tinha dito. Venham e vejam onde ele foi posto. Agora corram e contem aos discípulos dele. Ele ressuscitou dos mortos, ele está indo à frente de vocês para a Galileia. Vocês o verão lá. Essa é a mensagem. As mulheres, maravilhadas e eufóricas, não perderam tempo. Correram para contar a novidade aos discípulos. No caminho, Jesus as encontrou. Paz seja com vocês, ele disse. Elas se ajoelharam, abraçaram seus pés e o adoraram. Jesus disse: Calma, vocês estão me segurando assim, temendo pela vida de vocês. Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que eles devem ir para a Galileia, pois vou me encontrar lá com eles. Enquanto isso, os guardas fugiram, mas alguns foram para a cidade e contaram aos principais sacerdotes o que acontecera. Eles convocaram uma reunião dos líderes religiosos e elaboraram um plano. Subornaram os guardas com uma grande soma de dinheiro para que dissessem: Os discípulos de Jesus vieram de noite e roubaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Os religiosos os tranquilizaram. Se o governador descobrir que vocês dormiram em serviço, damos um jeito para que não sejam condenados. Os soldados aceitaram o suborno e fizeram como lhes fora dito. Essa versão forjada no concílio judaico ainda está em circulação. Enquanto isso, os 11 discípulos foram para a Galileia, até a montanha que Jesus havia indicado para o encontro. Assim que o viram, eles o adoraram. Todavia, alguns se mantiveram afastados, pois não tinham certeza se deviam adorá-lo e não queriam se arriscar. Resoluto, Jesus os instruiu: Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensinem a todos os que encontrarem, de perto e de longe, sobre esse estilo de vida, marcando-os pelo batismo no nome tríplice: Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, até o fim dos tempos.